No vídeo de hoje vamos ver os bastidores antecedendo a mais uma rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, com nova direção, Carlo Ancelotti, repercussões e muito mais. Então galera, vamos reagir junto aí, bora pro vídeo. A seleção brasileira fez o último treino antes de viajar para o Equador, para mais um jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E hoje nós vamos mostrar tudo sobre esses treinos, além das falas de Marquinhos sobre essa nova era Ancelotti. E não podemos deixar de falar sobre a provável escalação para o jogo contra o Equador. Então vem comigo e vamos ver tudo o que aconteceu no treino, e muito mais. Mas antes já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber nossos vídeos todos os dias. Agora vamos ver tudo! A seleção brasileira treinou pela primeira vez completa sob o comando de Carlo Ancelotti, nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Em sua primeira atividade tática, o treinador deu pistas sobre uma possível escalação para o duelo contra o Equador, nesta quinta-feira, às 20 horas de Brasília, em Guayaquil, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. O time que ficou sem colete durante a primeira atividade pode ser um esboço da equipe que será titular. A formação contou com Wanderson, Danilo, Marquinhos, Alessandro e Alex Sandro, Casemiro, Andreas, Andrei, Estevão, Vinícius Júnior e Richarlison. Vale lembrar que o atacante Rafinha cumpre suspensão e, por causa disso, é baixa confirmada. O que podemos observar dessa possível escalação é que temos o Estevão como titular, coisa que com Dorival não aconteceria de forma alguma. Mas agora... Agora eu não entendi, o Rafinha cumpre suspensão e foi convocado? Tá jogando muito, fez a temporada da vida dele, mas ele cumpre suspensão, pô. Foi convocado, eu não entendi. Mas, vamos lá. Eu quero saber de você. O que vocês acharam da escalação? Concordam ou fariam algo diferente? Quero saber sua opinião. Por falar em opinião, Marquinhos falou tudo sobre Ancelotti e o que espera do treinador. Olha, as expectativas, né, o desejo, né, e a ambição, acho que é das melhores possíveis. Né, o nosso treinador que a gente tem aqui hoje, ele já mostrou a força que ele tem, o que ele pode fazer dentro do futebol, a inteligência que ele tem. Né, então acho que foi isso realmente que a seleção foi buscar, né, nele. Em um ano para uma Copa do Mundo, eu no PSG já vi, né, que coisas podem mudar, assim, uma dinâmica pode se mudar, uma energia pode se criar em momento muito rápido, né, de curto prazo de tempo, né, então eu espero que aconteça aqui na seleção brasileira também. Né, ele já tive apenas um pouco contato com ele aqui, de ontem à noite, hoje de manhã, já me passou uma imagem muito boa, foi muito claro nos planos de jogo que ele vai ter, né, e a gente vai fazer o melhor, e ele, assim, com a experiência que ele tem, penso que vai ser muito rápido essa adaptação. Né, ele sabe muito bem entender o que ele tem na mão, os jogadores que ele tem, a gente já viu ele se adaptar e ser muito inteligente taticamente, em posicionamento, com jogadores, né, de todos os tipos e estilos que ele tinha de jogadores na mão. Né, então isso é muito importante também para um treinador de seleção, né, que tem pouco tempo para trabalhar, tem grandes jogadores na mão e ter que linkar tudo isso dentro de um curto prazo de tempo. Então a gente tem um treinador muito apropriado para isso aí, a gente espera, e a ambição é das melhores possíveis para que a gente possa, né, reverter esse momento aí que a gente vive. As palavras de Marquinhos foram belas. Agora temos que ver como isso vai se refletir em campo. Se a seleção brasileira vai voltar pelo menos a jogar bem, porque desde que perdeu a última Copa do Mundo, o Brasil não tem feito jogos bons. E para jogar bem, que ter treino, então vamos dar uma olhada no treino da seleção brasileira. E parece que já tem um negocinho ali meio pintando, meio desenhado em relação à provável escalação da seleção. Pode ser um teste só? Pode ser um teste só. Pô, quero ver como é que o Estevão joga. Estão falando que esse moleque é fenômeno. Ó, imagina, ao vivo ou é recuperado, ô produção? Não, recuperado, já acabou. Agora há pouco. Agora há pouco. Nós não vamos mentir. Não, a gente nunca mente aqui. Vou falar uma coisa pra você. Chegou informações que Danilo pode ser zagueiro ou lateral, hein? E aí começou mal. É mesmo? E o pessoal... Danilo na lateral não dá.
Danilo na lateral não dá, Ancelotti, não. Quer pôr ele de zagueiro, quarto zagueiro, sei lá o quê, entendeu? Mas também não põe ele pra correr com os atacantes lá não, que também não vai arrumar nada, né? Põe ele lá de sobra, um líbero de sobra lá, os caras vão em cima do zagueiro na marcação, ele vai ficar ali como se fosse na cobertura, um terceiro zagueiro, sei lá o quê. Mas não põe o Danilo de lateral não, pelo amor de Deus. Dois laterais direitos pra colocar o Danilo? Pode ser. Pode ser 3 O zagueiros. pessoal fala que ele é concursado, né? Ele gosta, né? São informações que eu tô recebendo. Entendi. Eu tenho informantes. Mas, É sério, maravilhoso. Na verdade não era nem pra ter sido convocado, né? Acho que a única baixa que, na minha opinião, que ele teve aí foi o Danilo. Muitos críticos aí vai dizer, o Richarlison não deveria ter ido, o Pedro no lugar e tal, sei lá, vamos ver. Richarlison foi uma aposta dele, porque ele já conhece, né, e tal, teve seus altos e baixos aí, vamos ver, né. Mas o Danilo não. Danilo... Ele pode colocar o Estevão no 4-4-2 com o Vini e Richarlison à frente. Isso pode acontecer. O Danilo pode ser quarto zagueiro, ao lado mesmo do Marquinhos, como a gente imaginou, ou o rapaz do Lille. O Alexandre. Mas com o Alexandre na lateral esquerda. Tá? Cara, O Alexandre do Flamengo no lateral esquerdo. Pra quem vai narrar o jogo, bastante. tem 2 Alexandre do time, vai só a dureza, hein? Agora, cara, assim, com todo carinho, o Ancelotti é um dos maiores da história. Se ele colocar o Danilo lateral direito, é um chute na cara dos dois que estão lá, velho. Pra mim é. Mas eu acho que se eu fosse. Eu também acho inacreditável, mas repito, se eu sou o Wesley ou sou o Wanderson, eu entendo. Mas olha só, a gente Eu não entendo. do que na lateral direita? Eu acho uma sacanagem. Mas eu faria esse Porque, movimento? Não faria. Eu vou falar, quando o Daniel Alves foi convocado pra ir pra Copa do Mundo e não estava Vai jogando, voltar a jogar. não quero nem entrar nesse assunto. Mas eu fui contra, porque eu acho que tem que ter pelo menos ritmo de jogo. O Danilo, ele não tem jogado sempre. E quando joga, tá jogando zagueiro. Você vai me garantir que ele vai ter, de fato, ainda mais como É lateral, que eu acho que o caso do Daniel é mais grave, porque ele foi lá pra tocar a bandeira da Copa. É isso. Não, e porque ele realmente não Quando estava precisou, em nenhum canto. Precisou e Ele improvisou o tava- Militão. E vou te falar, Ele era tava fugir de Liminha, velho. praticamente- Jorge, tem informações, nem quando tocou o pandeiro foi convocado. Pô, então, é terrível, né? Não tem Agora, O Liminha, já pensou nisso? Liminha, caso o vai animar Ancelotti a tome seleção. essa decisão, eu acho que é uma pergunta gosto. obrigatória. Se a gente já tivesse a informação antes do jogo, ou se ficar pro pós-jogo, se ele segurar a escalação até o Equador e fizer mistério. Ancelotti, você escalou o Danilo como zagueiro. Vamos imaginar que ele seja zagueiro e o Léo Ortiz não comece jogando. Porque você não acompanhava o futebol brasileiro, pesou nesse primeiro momento o fato de você já conhecer esses caras da Europa e não conhecer os caras que jogam aqui. A mesma coisa pode valer pro Wesley se o Danilo for escalado para a lateral direito. É uma pergunta Mas é que eu não obrigatória. tenho jogar de lateral. Porque se a Isso me incomoda. é isso também, Isso me claro. incomoda demais. Mas se a justificativa é essa, para uma primeira convocação, vá. Pra zaga eu passo, mas pra lateral. Mas eu Cara, acho pior tem dois ainda. laterais. Cara, Eu vou colocar a mas situação você pra vocês. tá convocando o titular do Flamengo na posição e você vai usar o reserva, que nem tem atuado na Eu posição. também acho que tá errado. Tudo bem, Mas ainda dá pra compreender. Agora de lateral. Não, mas esse última é vez o- que ele jogou de lateral foi contigo. Não, mas eu tô falando da lateral. Mas esse é um Se ele ônus. quiser, por exemplo, utilizar na direita, também acho absurdo. Esse é o ônus de você trazer um treinador no meio da eliminatória, que até 10 dias atrás estava treinando o Real Madrid. Ele estava pagando pra acompanhar o futebol brasileiro. Pô, desculpa. Ele vai na bola de colocou segurança, dois laterais, entendeu? pô. Ele vai na bola de Ele colocou segurança. dois laterais, pô. Não, eu também Dois acho laterais. muito discutível, mas ele vai na bola de Dois segurança. laterais. Eu concordo. Se eu sou. Aqui eu não pode fazer isso. Se eu sou aqui, coitado dos meninos. Se eu sou os meninos, eu arrumo a mala e vou embora. Eu vou pra casa. Desculpa, eu vou pra casa. Mas vamos colocar aqui uma possibilidade. E tem outra coisa, Por tem exemplo, o Léo Ortiz só tem tá opção olhando? na zaga. Marquinhos e Léo Ortiz. Bela zaga? Uma bela zaga. Bela zaga, Bela claro, zaga. Só que claro. assim, se ele fizesse um Normalmente o Léo movimento... não joga pela esquerda, mas já jogou. Não, mas tudo Jogou bem. domingo, Jogou inclusive. agora, inclusive. Exato. Mas assim, se de repente ele tem só esses dois zagueiros e ele faz um movimento de pegar o Casimiro e colocar como zagueiro no lugar do Léo Ortiz, dá pra entender, cara. Não dá pra entender. Claro que dá pra entender. Não dá pra entender. Ele não Ele conhece. não dá Não pra entender. conheceu o Léo Ortiz. Não dá assim, pra entender. então não Então, por pode que ser que ele muito... convocou? Exato. Pera, Se então ele não convoca. conhece, ele não sabe nada do cara, pra que ele convocou então? É isso aí. Porque existe uma equipe Porque ele que não sabe trabalhou nem o que também por esperar isso. do cara. Existe uma equipe por trás que trabalhou. Então, Então, leva. assim, ó, aqui no Brasil, obrigatoriamente você tem que convocar o senhor Estevão, você tem que convocar o senhor Léo Ortiz, e aí vai dele, até nos treinamentos, vendo questão de confiança. Às vezes até a maneira como ele trabalha ali na beira do gramado é muito mais fácil o entendimento pro Danilo do que pro Léo Ortiz. Esses caras não Mas você jogaram acha- na Europa, não você- sabem. Mas você não acha que diz alguma Eu coisa? não concordo. o Tá, fato deixa claro, eu não concordo. Não Eu diz alguma coisa o Improvisação em fato do seleção Danilo me não ser irrita titular? muito. Já não diz alguma coisa do momento dele? Acho que a princípio não tem que ter tanta cobrança assim com o Ancelotti, né? Então ele vai encaixando o time com o tempo. A única ali ressalva só o Danilo mesmo. Mas de resto ele vai vendo aí nas coletivas, nos próprios jogos aí, no primeiro jogo das eliminatórias que ele vai jogar aí agora. Então se bem que tem pouco tempo pra Copa, mas não tem jeito, é assim, é um tempo curto, um prazo curto aí, mas aos poucos ele vai vendo os jogadores, né? O pessoal fica numa pressão louca também. Deixa o cara fazer o trabalho dele. Mal começou, já estão cornetando já.
Já não diz? Pode Já dizer. não é autoexplicativo? Que os outros são melhores que ele? Não te deixa incomodado, como diz um amigo meu, me irrita muito improvisação em seleção. Não, me deixa louco, mas eu velho. também acho. Me Mas deixa é que eu acho louco. que é um momento. O cara fala, me irrita improvisação de seleção. Porra, nós não tem mais Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, sei lá quem. Tem que improvisar mesmo. Porra, esses caras, pelo amor de Deus, também, cara. Da história da seleção. Muito Por exemplo, o Danilo como zagueiro não é mais uma improvisação. Porque hoje ele é zagueiro. Exatamente. Tem que ser reserva. E ele vinha Já como faz um zagueiro na tempo Juventus que há ele muito é tempo. zagueiro. A última vez que ele jogou de lateral foi contra o Chile. E o Brasil toma um gol começando o jogo nas costas dele. Exatamente, 1 minuto de jogo. Nas costas, depois, no jogo seguinte, ele não joga. O Dorival tira ele e coloca o Wanderson pra jogar. E na data FIFA de março ele nem foi convocado. Exatamente. Cara, é que eu acho que tem que ser muito ingênuo pra de repente acreditar que o Ancelotti tem informações sobre quem é Léo Ortiz, sobre quem é o Então não Wesley. pode convocar. Eu acho que ele tem Mas o informação Alexandre ele suficiente. conhece. Inclusive jogou contra e perdeu. O Lille, na Champions, O ganhou do Real zagueiro, Madrid. tanto que ele pode colocar. Mas o De Alexandre é pela zagueiro. direita, né? Não, mas eu não acho que ele vai usar o Danilo de lateral. Não tem como, cara. Zagueiro pela esquerda. Ué, zagueiro pela esquerda, você tá falando de lateral. Inclusive, o Lateral. E como zagueiro pela esquerda? Alexandre- se incomoda? Ah, não, é isso que eu tô falando, o Alexandre do Lille, que ele conhece. Porque ele jogou mas eu- contra e mais do que inclusive isso, perdeu. mais do que isso, se fala muito que ele que gostaria de ter o Alexandre no Real Madrid. Alexandre do Do Lille. Lille, no Real Madrid. Zagueiro. Isso aí tá Então é um movimento assim que ele fala, pô, agora eu tenho a oportunidade de ter esse cara ao meu lado. Mas eu acho que algumas decisões ali do Ancelotti, cara, nesse primeiro momento, pode soar como um absurdo, pode soar como, nossa, o que esse cara tá fazendo? Ele quer ser o inventor. Mas, cara, pra mim é super. Dá pra entender Estou super, de cara. acordo. Super. Primeira convocação, primeira data É, FIFA, eu claro, passo é pano. claro, é Agora, claro. se em setembro, depois de observar o futebol aí é brasileiro diferente. por mais 3 meses, vivendo aqui, acompanhando, aí o panorama será outro. Mas Vamos tem o colocar a seguinte, situação aqui, ô, Ricardo. Pra você, quais são os dois principais zagueiros do futebol brasileiro? Vai, vamos colocar aqui. com O Léo todo mundo à Ortiz? disposição? Ou para os que estão lá? Não, dos que todo jogam- mundo. dos que jogam no futebol Brasil? brasileiro. Joga no futebol brasileiro. Ah, Léo Ortiz e Thiago Silva. Tava Léo Ortiz e Thiago Silva. Você conhece muito bem esses caras. Aí você vai pro futebol espanhol. Estão falando que o moleque do Valência tá jogando muita bola. E tá comendo a bola, que é o melhor jogador do futebol espanhol. Você tem que escalar, você tem essas 3 opções. Você vai botar o moleque do Valência? Eu não conheço. Você não conhece, não vai botar ele. Mas não É igual, vou nem- igual eu não vou nem Ancelotti. convocar. Não, Mas eu não vou nem convocar, Aí se eu você não vai conheço. convocar, porque daí senão você vai ser burro. Ué, não conheço. Não, porque daí você sabe que Não, existe porque dentro você do também tem país. desfalques, né? O Magalhães tá machucado, o Militão tá Também tem machucado. isso. Quando você precisa Bremer. completar Aí eu isso, faço uma Bremer. pergunta pro seleção brasileira. Não. Pra mim, jamais. Magalhães, Militão, Bremer, todo mundo? Marquinhos, não. Mas daí Não. você tem um Claro leque que muito não. maior de conhecimento do Léo próprio Ortiz, Ancelotti. Léo Ortiz Mas aí, o próprio claro. Ancelotti vai conhece esses caras. Mas aí, Se ele tem um tivesse ponto- convocado o Thiago Então, Silva, seria uma loucura? Não, pra mim não. Menos loucura do que o Danilo. Eu também acho. Menos loucura. Aí eu tô com a Giovana Eu aqui. também acho. Menos. Eu acho também. Pra esse momento, tá? Pra esse não tô nem momento. falando de Thiago Silva, Copa Pra do esse Mundo. momento. Também não sei se é uma loucura. Com a bola que ele joga, daqui a um ano tá jogando o que tá jogando. Copa do Mundo daqui a um ano. Ele já tem 40, Daqui a um né? ano vai começar esse negócio de futebol na Copa do Mundo. Futebol. E aí, se o Thiago Silva estiver bem, cara, são 45 dias. Agora, mas, Leva, né? Mas, É tem, futebol. mas É tem, uma claro que questão, tem uma questão importante aí na fala de O vocês Jorge sobre botou conhecer, né? O Savinho Que é não o- foi que é o convocado. Basso. O Savinho não foi convocado. O Savinho, teoricamente, é pra mesma vaga do que seria pra mesma vaga do Estevão, apesar de poder jogar nas duas Sim. pontas. Né? Inclusive, ele tem mais variação até do que o próprio Estevão, porque varia mais, principalmente agora no Manchester City. Aí eu te pergunto, você acha que ele conhece mais e já assistiu mais, o Savinho ou o Estevão? Então, mas é que tá. Às vezes ele só não gosta do Savinho. E por Não é que porque ele tá na Europa que é obrigado a Não, convocar. é porque o Tem Savinho esse não, ponto, não. O Savinho ele não gosta do Savinho, ele pode não gostar. O Savinho não está num bom momento. O Savinho já esteve muito bem. Quando chega no City, estava bem. Só que termina mal a temporada. Então o Savinho não foi convocado porque termina mal a temporada. Mas então não podia convocar o Então Richardson. por que ele convoca um menino que ele não costuma Mas, Gil, assistir, mas que então- falaram pra ele? Mas, então, A é que temporada assim, do Richardson Falaram boa. a gente pra não ele. pode tomar Mas como o Richardson verdade. tem outro ponto. O Richardson termina bem a temporada. Ah, o bem Richardson mais se ou menos, lesiona, né? o Richardson tem problema Bem de mais ou lesão. menos, né? Mas ele termina bem a Termina temporada. com título, Termina vai. com Termina com título, pelo sendo menos. importante na Jogando conquista o do quê? título. Tudo bem. Sendo importante na conquista do título. É inegável. Agora. Mas é que eu acho que assim, a gente não pode Eu tomar acho como que é verdade que muito um peso e duas medidas. Não, é que assim, eu acho que a gente não pode tomar como verdade que ele não conhece ninguém. Eu Pode ser também que o moleque ele já o escutou chamou falar do atenção. Então. Dois jogos aí, né? Desculpa aí, galera, que tô meio gripado. Equador, Paraguai. Cara, Equador, obrigação de ganhar. Paraguai, ele tá vindo bem aí e tudo, mas acho que ganha também. Acredito que esses 2 jogos aí o Brasil passa. E vocês? O que vocês acham? Convocação aí do Ancelotti. Escalações, possíveis escalações. Vocês acham que o Danilo merece uma vaga na zaga da seleção? Ou nem era pra estar aí? Então, quero saber o que vocês têm a dizer sobre isso. É nóis, até o próximo vídeo.